Oi pessoal, eu vou fazer um vídeo para explicar o primeiro critério de convergência para o método de Jacobi, que é o critério das linhas. Esse critério não aparece naquele arquivo dos slides que eu uso de vez em quando, mas ele aparece no livro da Ruggiero, no Teorema 4, que é o critério das linhas, na página 160, na edição que eu tenho do livro da Ruggiero. Então, o que diz o teorema do critério das linhas? Sejam um sistema linear daquele formato que eu já apresentei antes, AX igual a B, A a matriz do sistema, X o vetor de incógnitas e B o vetor dos termos independentes. E alfa K, esse K aqui, essa matriz é uma matriz de ordem n, quadrada de ordem n. Esse K aqui é um índice que varia, né? Então, na verdade, eu estou falando como se define aqui um conjunto de valores indexados por esse K. Tem o alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 até alfa n. Cada alfa K é calculado por essa expressão. Se o máximo desses alfa K for menor do que 1, então o método de Jacobi gera uma sequência convergente para a solução do sistema dado. Duas observações que eu não anotei aqui. Primeiro é que vai convergir para a solução do sistema dado, independentemente do vetor inicial utilizado nesse método iterativo. A segunda é que esse teorema é um teorema de condição suficiente. Isso significa que, se for satisfeita essa condição, que o máximo dos alfas k for menor do que 1, então você pode dizer que o método de Jacobi vai convergir. Se isso aqui não for satisfeito, não quer dizer que o método diverge. Tá? Você só conclui alguma coisa se for verificada essa condição aqui. Vamos fazer um exemplo? Eu vou pegar o mesmo exemplo que está no livro da Ruggiero. Vamos considerar o sistema linear 10x1 mais 2x2 mais x3 aqui x1 mais 5x2 mais x3, 2x1 mais 3x2 mais 10x3, que eu posso pôr qualquer coisa, sei lá, 0, 1 e 5. Esse sistema linear tem a matriz A, que é a matriz dos seus coeficientes, como sendo 10, 2 e 1. 1, que é o coeficiente x1 aqui, 5 e 1. 2, 3 e 10. É a partir dessa matriz que a gente calcula aqueles alfas. Para cada linha, eu calculo um alfa. Então, eu vou olhar aqui inicialmente para a primeira linha dessa matriz e vou calcular o meu alfa 1. O meu alfa 1 ele vai ser o quê? Esse cara aqui, eu vou destacar os caras que aparecem aqui na diagonal principal da matriz. O 10, o 5 e outro 10 aqui. Esse cara, esse 10 aqui, ele vai aparecer embaixo dividindo. Eu vou colocar o módulo aqui só para lembrar que a gente sempre vai tomar o módulo, que é o que aparece aqui nesse teorema. A gente sempre vai considerar os módulos dos elementos quando for calcular esses alfas, embora esse aqui já seja positivo. E aqui em cima aparece o quê? Vai aparecer a soma dos demais elementos dessa primeira linha. Então, em módulo, 2 mais 1. Se fosse negativo, ia ficar positivo aqui. Então, o meu primeiro alfa, que eu olhei calculando só olhando os elementos da primeira linha, ele é 3 sobre 10, que é igual a 0,3. O alfa 2. Para calcular o alfa 2, eu olho para a segunda linha da minha matriz. Aqui eu tenho o 5 na diagonal principal, é o 5 que vai aparecer dividindo, o módulo de 5, tá? Aí eu vou pegar os outros elementos dessa linha e vou somar. Só que eu vou tomar o módulo dos elementos. Então, isso aqui vai dar 2 sobre 5, que é 0,4. Alfa 3. Na linha 3, o elemento da diagonal principal é o 10, é ele que aparece aqui em módulo dividindo. Os outros dois é o 2 e o 3, aqui eu somo. Estou colocando os módulos para vocês não esquecerem que se aparecer um elemento aqui negativo,
Você vai colocar o módulo e ele vai ficar positivo. Isso faz com que todos os meus alfas sejam sempre positivos. Então, 5 sobre 10, ou 1/2, que é igual a 0,5. Então, lá no teorema, ele fala lá que o alfa vai ser o máximo dos alfas K. Para K, nesse caso é um sistema 3×3, K entre 1 e 3. O maior dos alfa K, a gente viu que é o 0,5. Como o máximo dos alfa K, que é 0,5, é com certeza estritamente menor do que 1, portanto, o sistema satisfaz o critério das linhas. E agora eu já sei que se eu aplicar o método de Jacobi nesse sistema, o método vai convergir, independentemente da aproximação inicial que eu considere. Só mais umas últimas observações. Esse critério das linhas, quando a gente tem uma matriz do sistema desse tipo aqui, dizer que ela satisfaz o critério das linhas é equivalente a dizer que essa matriz é diagonalmente estritamente dominante. O que significa dizer que ela é diagonalmente estritamente dominante? Significa que quando você olha aqui, ó, em cada linha, o elemento que está na diagonal principal é o maior, não só maior, como ele é maior que a soma dos outros módulos. O 10 é maior do que a soma desses outros dois, o 5 é maior que a soma desses outros dois aqui, o 10 é maior que a soma de 3 e 2 também. Então, é diagonalmente estritamente dominante.